Olá, leitores! Eu sou o Matheus, aqui do Carmésia Books. 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 Sou o Matheus, aqui do Carmésia Books. Eu sou o Matheus, aqui do Carmésia Books. Eu sou o Matheus, aqui do Carmésia Books. E hoje a gente vai conversar sobre Lugares Escuros, da Gillian Flynn. Se você gosta de thrillers, gosta de livros de suspense, já deixa seu like aqui no vídeo, ativa o sininho também, para sempre que tiver novidade você ficar sabendo. E o mais importante, se inscreve aqui no canal para acompanhar tudo. Vou deixar o meu Instagram aqui também. Se você quiser acompanhar o meu dia a dia lá no Instagram, vai lá, porque eu posto coisa nos stories recorrentemente. Então, é isso, vem comigo que a gente vai conversar. Para falar um pouco de Lugares Escuros, eu vou falar um pouco da sinopse e aí depois um pouco das minhas impressões e te dizer também se eu acredito que você vai gostar desse livro, se você não vai gostar, e você que já leu, se você tá assistindo, me conta aqui se você sentiu o mesmo que eu senti ou se foi só uma impressão minha mesmo. Aqui, logo no início, a gente vai conhecer a Libby Day. Ela tem em torno de 35 anos e uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, a família dela foi brutalmente assassinada na fazenda que eles possuíam. Então, a família era composta pelo pai, a mãe, duas irmãs, a Libby e um irmão, o Ben. E nesse massacre foram mortas a mãe e as duas outras irmãs da Libby. E a culpa caiu toda em cima do Ben, que era uma criança na época de uns 15 anos. Então, o Ben foi preso lá, eu acredito que a data foi em 1985, em que o massacre ocorreu, e o livro se passa em 2005, 2006, mais ou menos. Então, tem essa diferença aí de 20 anos. E aqui no presente, a gente encontra pessoas, talvez uma sociedade, assim, pessoas que se juntaram porque essas pessoas acreditam que o Ben Day, que foi o menino acusado pelos assassinatos da família, por esse massacre, na verdade é inocente. Então, eles procuram a Libby porque o pai, que era o Runner Day, ele simplesmente desapareceu do mapa, ela não tinha mais contato com ele, e ela cresceu com a tia, e enfim, ela aqui no presente é procurada por essas pessoas que eles querem refazer os passos, refazer a investigação, porque acreditam que o Ben é realmente inocente e que a Libby pode contribuir com essa descoberta e encontrar quem foi o real assassino e o real assassino mesmo do massacre. Então, além desses fatores, lá no passado, a Libby Day deu um testemunho, porque ela era bem nova, ela tinha uns 7 anos, e lá quando a polícia foi resgatar a Libby, ela deu um testemunho de quem tinha sido o irmão, então ela foi a única testemunha ali de dizer realmente quem tinha sido o assassino naquele momento. Então, vai começar toda essa questão de as pessoas tentarem provar para a Libby que ela foi influenciada pela polícia e que na verdade não foi o irmão dela, e correr atrás de saber a verdade, né? O que realmente aconteceu. Então a gente vai acompanhar esses pequenos passos e aí a Libby, junto com essas pessoas dessa sociedade, reconstruir essa história e reconstruir esse caso. Como se fosse reabrir mesmo a investigação e ver o que isso vai dar. Então, assim, eu comecei a ler esse livro em janeiro de 2022. A gente tá agora, hoje é dia 1º de março. Eu terminei esse livro, deve ter uns 2 dias mais ou menos. Eu terminei ele, na verdade, acho que foi sábado. Enfim, terminei o livro e eu demorei um pouco porque eu intercalei, eu tinha terminado Império de Tempestades, da Sarah J. Maas, e eu ia começar um livro da leitura coletiva que era Tríptico, da Karen Slaughter, que é o primeiro livro da série do Trent, lá em janeiro. Só que tinha um espaço aí de uns 4 dias entre quando eu queria começar o Tríptico, pra ficar em dia nas coisas, e o último livro que eu tinha lido. Então, em 4 dias eu comecei a ler O Lugares Escuros e cheguei na metade. E naqueles dias eu tava com muito tempo pra ler, e uma coisa que eu senti e que foram impressões que eu tive e que são até impressões recorrentes até o final da leitura, é que é uma leitura muito densa, muito difícil. Você não consegue avançar nessa leitura. Ela é muito introspectiva, muito poético-introspectiva, assim, digamos. Então, você precisa estar com tempo, com paciência para ler. E como eu tava com muito tempo naqueles dias, eu tava lendo devagar, saboreando, e
eu fiz até um histórico de leitura lá no Instagram. Se você quiser me seguir lá pra ter conteúdos assim mais rápidos, é @carmesiabooks. E eu falei lá que eu tava gostando muito da história, mas que eu tava achando o livro extremamente lento e denso. E, de fato, ele é um livro muito denso e lento. E por que que eu acredito que ele seja assim? Acredito que a Gillian Flynn queira ter feito uma história pra te fazer imergir de um jeito que você realmente entrasse na mente dos personagens e entendesse motivações, entendesse todos os traumas aqui dessa família, os traumas da Libby, tudo relacionado ao Ben Day, a Pat Day, que era a mãe. Então aqui a gente tem capítulos da Libby, a gente tem capítulos do Ben e temos capítulos da Pat. Então assim, é um livro muito profundo e que naquele momento em que eu tinha 4 dias, lá naqueles 4 dias, eu tava gostando demais, mas tava uma leitura muito difícil pra mim, porque se você ler rápido, você não vai entender. Você vai ficar totalmente dessituado desse ambiente, você não vai entender realmente as motivações das personagens, a construção dos personagens, que são personagens extremamente profundos mesmo de se entender. Realmente é uma coisa obscura, sabe? Você entra na parte mais dark, assim, da mente humana e de todas as relações que foram construídas aqui. E aí, recentemente, semana passada, né? No início da semana passada, eu voltei a ler esse livro. E assim, gente, é uma leitura que não anda. Apesar de eu ter conseguido terminar a outra metade nessa uma semana, é um livro muito difícil de ser lido. É muito introspectivo, é muito lento. Realmente, se você ler rápido, você não vai entender. E é um livro que eu, no meu ritmo de leitura, eu leio em média assim, leio umas 40 páginas em mais ou menos 1 hora. E aqui eu tava lendo umas 30 páginas no espectro de 1h20, 1h30, o que pra mim é muito devagar. E não porque o meu ritmo de leitura habitual não tava funcionando. É porque se eu lesse rápido, eu não ia entender essa história. Ela é uma história muito profunda mesmo. E assim, essa semana eu fiz histórico de leitura lá no Instagram e eu achei uma leitura extremamente maçante. Você não avança, não acontece, parece que não acontece nada, sabe? E aí entra qual foi o meu problema central com essa história e com esse livro. É que eu fui lendo achando que seria realmente um thriller, uma vibe bem thriller mesmo. E eu acho, eu acredito que isso aqui é majoritariamente um drama familiar. Claro que tem o suspense por trás, porque tem toda essa questão do assassinato e de reabrir a investigação e de refazer tudo para conseguir encontrar o que aconteceu mesmo, mas tá muito mais voltado para um drama familiar. A construção é lenta, é muito profunda, é devagar e não tem muitos acontecimentos assim que vão te deixar querer ficar vidrado no livro. Não tem assim descobertas de páginas em páginas, do tipo, vamos supor que ela queira ter feito descobertas de 30 em 30 páginas, ou coisas de 30 em 30 páginas, que te fizessem continuar a leitura, querer continuar a leitura, e pra mim foi um livro extremamente travado, totalmente não fluido. Então assim, chegou no final, ele tem um plot twist que, se eu não tivesse tão de saco cheio do livro, e querendo terminar, e leitura empacada, eu acho que eu teria gostado muito. E eu li resenhas no Scooby de pessoas falando muito bem disso. E que falaram que o plot foi assim, gigantesco, absurdo. E eu acho que se eu não tivesse realmente de saco cheio, eu teria gostado muito do plot. Mas pra mim foi uma coisa tão, graças a Deus que eu terminei. Foi tipo assim, tá, o plot é isso, ok, não mudou nada na minha vida, tanto faz, tanto fez. Porque eu realmente tava engafado nesse drama familiar e que eu tinha ido achando que seria um thriller. Então assim, ele tem a pegada de suspense, mas se você for achando que vai ser suspense, um thriller com características de fato de thrillers, você vai se decepcionar porque é lento e é muito mais a formação do drama aqui. Então assim, se você gosta de drama familiar, eu acho que você vai gostar muito. Luísa lá eu falo Luísa do Rastro do Books. Luísa do Literarte, se você estiver assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você vai amar esse livro, porque é um livro com características que você gosta e que, pessoal, se vocês não seguem a Luísa no Instagram, é @li.terarte, ela fala basicamente de romances. E assim,
é um livro que eu acho que ela gostaria muito. E se você entrar no perfil dela e se identificar com ela, eu acho também que você vai gostar desse livro. Então, assim, são duas perspectivas, sabe? Uma perspectiva de que eu reconheço que o livro ele é muito bom, mas não era o que eu tava procurando e não era o que eu esperava. Então, assim, se você quer um drama, eu tenho certeza que você vai gostar muito desse livro, porque a escrita é muito boa, a ambientação é muito boa, mas não era o que eu estava esperando. E falo mesmo para leitores de thrillers. Pode ser que você goste, mas não acredito que seja thriller com as características que de fato fazem thrillers e que nos fazem ler thrillers pela curiosidade, pelo suspense, pela imersão, no sentido de não querer largar pra saber o que vai acontecer. Então eu posso ter uma visão muito equivocada e você pode gostar muito, e eu acredito que vale a pena. Se você tem vontade de ler esse livro, pegue, leia, tire suas próprias conclusões, porque eu não acho o livro ruim. Eu dei 3 estrelas pra ele, porque eu reconheço que é uma boa história, só não era o que eu tava buscando. Então, assim, se você já leu, me conta aqui o que você achou, se você percebe o que eu percebi, e é isso. Me indiquem livros e não se esqueçam de deixar o joinha, comentar aqui e se inscrever no canal. Então, até o próximo vídeo. Tchau!